Você citou alguns nomes, mas você conseguiria destacar o jogador mais inteligente taticamente que você trabalhou? Cara, eu para mim, o Fernandinho e o Thiago Silva são esses caras. Então, Porque no topo da lista. Eles conseguem dominar a função deles assim de uma grandeza, com uma profundidade, né? E a dos outros, entendeu? E organizar a equipe, entendeu? É muito grande, cara. Mas assim, eu não deixo muito abaixo esses outros que eu citei. O Davi Luiz, o Felipe Luiz, não deixo muito, o Renato Augusto, para citar esses exemplos assim, né? Por outro lado, a gente tem também um perfil de jogador no Brasil que torce muito o nariz quando sai da zona de conforto. Quando tem que improvisar, quando tem que fazer mais de uma função. Eu vou citar, por exemplo, um exemplo recente no Flamengo, que vocês tiveram, por exemplo, com o Léo Ortiz. E o Léo Ortiz publicamente falou, estava ali tentando jogar de volante, mas o meu negócio é na zaga. E meio quando vocês saíram, ele quase que fez um desabafo, assim, ufa, agora eu vou ser zagueiro. Como é que foi aquele momento ali de utilização do Léo Ortiz, que hoje está na seleção brasileira? Como zagueiro. Como zagueiro é visto, o Zico até usou esse termo, né? Ele é um camisa 10 da zaga. Eu também já usei que ele é um meia que joga na zaga. Fundamental na saída de bola, passe. Como é que foi com vocês ali a conversa, tendo esse exemplo do Léo Ortiz? Em algum momento há uma avaliação de que forçou um pouquinho a barra para ele ser volante, não deveria ter forçado, deveria ter usado mais ele como zagueiro. Como é que é esse convencimento, esse trabalho de convencimento do jogador? Para a gente, até um certo ponto, foi fácil, porque a gente conhece o Léo há muito tempo, né? O Léo é do Sul, eu conheço toda a história do Léo, desde que ele inicia no Inter, tudo que ele passou no Inter, o cara que descobre ele, que dá a ele essa condição de começar a se transformar um jogador, que foi o Jardine, depois a importância do Antônio Carlos, que foi um grande zagueiro, né? Que como treinador do Inter, o Zago coloca ele para jogar, todo o desenvolvimento dele como atleta. O Léo, quando ele chega, o Léo eu coloco junto com esses, entendeu? Eu coloco junto com esses atletas. Junto com o Thiago e com esse cara. Ele tem uma leitura de jogo, ele tem uma leitura como atleta. Depois eu até vou fazer um complemento aqui. A gente, quando ele chega, pela necessidade que a gente tinha de desfalques, ele chegou bem naquele momento que a gente faz aquele time que a gente tem que adaptar o Léo Pereira de lateral esquerdo, que tem que colocar ele por dentro. A gente chegou a fazer alguns treinos com ele lateral direito pela necessidade que tinha. Fazer uma linha defensiva mais forte, como a gente fez no Inter em 2009, com Bolívar, Índio, Álvaro e Marcão. Eram 4 zagueiros numa linha defensiva de 4 que recentemente o City fez e que a gente fez na Copa, trazendo o Militão como lateral direito em algum momento. Então tem essa ideia, precisou disso para ele. Depois precisamos de um volante, ele jogou ali. E ele joga tão bem, ele domina tão bem a iniciação e a construção naquele setor por dentro de 2 zagueiros ou de primeiro meio-campista, que ele jogou naturalmente assim, né? Naturalmente desse jeito. É claro que a gente entendia no momento que Léo Pereira e Fabrício Bruno vinham desenvolvendo um grande trabalho, tanto que o Fabrício foi convocado para a seleção, pelo que ele vinha apresentando para a gente. Então, tinha que ter... Nós tínhamos 2 zagueiros titulares e um do mesmo nível chegando, e a gente tinha que esperar essa situação de achar esse espaço para esse jogador. E o espaço acabou aparecendo em outra função. Depois, quando chega... Por isso a diferença. Quando chega no trabalho do Felipe, o Felipe decide. Ele é uma decisão dele. Não, meu titular é o Léo Ortiz, não é o Fabrício Bruno. Bom, tanto que o Fabrício Bruno acaba saindo. E o Felipe vai e coloca para o atleta por um entendimento de jogo dele. E o Léo hoje vive um momento maravilhoso. O que eu ia complementar? Tem um programa, um podcast, que é Falso 9 o nome, que é um menino lá do Pará que faz esse programa. A entrevista dele com o Léo Ortiz é uma aula. O Léo Ortiz dá uma aula de como ser um atleta, de como entender o jogo, de como se portar em diversas situações que o jogo te oferece. Então, ele para mim, é um zagueiro completo. Ele destrói, ele constrói, ele é rápido, ele tem a leitura do jogo. É um menino que está preparado e brevemente vai ser titular da seleção,
Não sai mais, para mim, não sai mais. É um grande zagueiro e está nesse nível de leitura. A troca ali foi de boa, então? Foi uma troca entre vocês? Sim. Não. Nenhum atrito, nada de disso. maneira nenhuma. E aí, você curtiu esse corte? Faz o seguinte, acompanhe a gente nas redes sociais do Conta e Manda. E compartilhe esse corte com os amigos, hein?